Desta vez, recomeçamos a descer pela outra galeria. Hans ia na frente como sempre. Havíamos andado menos de 100 passos, quando o professor, passeando sua lâmpada pelas muralhas, exclamou: Aqui estão os terrenos primitivos. Estamos no caminho certo. Vamos. Quando a terra resfriou gradualmente nos primeiros dias do mundo, a diminuição de seu volume produziu na crosta deslocamentos, rupturas, contrações e fendas. O corredor em que estávamos era uma fissura desse tipo, pelo qual se espalhava outrora o granito eruptivo. Seus 1000 desvios formavam um labirinto inextricável através do solo primordial. À medida que descíamos, a sucessão de camadas que compunham o terreno primário aparecia com maior nitidez. A ciência geológica considera esse terreno primitivo como a base da crosta mineral e reconheceu que é composta de 3 camadas diferentes: os xistos, os gnáisses, os micaxistos, que repousam sobre a rocha inabalável que chamamos de granito. Ora, nunca um mineralogista encontrou-se em circunstâncias tão fantásticas para estudar a natureza in loco. Iríamos estudar com nossos olhos, tocar com nossas mãos aquilo que a sonda, máquina inteligente e brutal, não podia transportar de sua textura interna para a superfície do globo. Pela espécie dos xistos, coloridos de belos matizes verdes, serpenteavam veios metálicos de cobre e de manganês com alguns vestígios de ouro e platina. Pensava naquelas riquezas escondidas nas entranhas do globo, de que a humanidade ávida jamais gozaria. As perturbações dos primeiros dias enterraram aqueles tesouros tão profundamente que nunca as pás ou as picaretas conseguirão arrancá-los de seus túmulos. Os xistos foram substituídos por gnáisses de estrutura estratiforme, admiráveis pela regularidade e pelo paralelismo de suas folhas. Depois, por micaxistos dispostos em grandes lamelas realçadas pelas cintilações da mica branca. A luz dos aparelhos, refletida pelas pequenas facetas da massa rochosa, cruzava seus jatos de fogo sob todos os ângulos, e eu sentia estar viajando por um diamante oco, no qual os raios se quebravam em 1000 cintilações. Por volta das 6 horas, essa festa de luz diminuiu sensivelmente, quase cessou. As paredes assumiram um matiz cristalizado mais escuro. A mica misturou-se mais intimamente com o feldespato e o quartzo para formar a rocha por excelência. A pedra mais dura de todas, a que suporta, sem ser esmagada, os 4 andares de terrenos do globo. Estávamos murados na imensa prisão de granito. Eram 8 da noite. Ainda não havíamos encontrado água. Eu sofria terrivelmente. Meu tio ia na frente. Não queria parar. Aguçava os ouvidos para surpreender os murmúrios de alguma fonte. Mas
mas nada. Minhas pernas recusavam-se a carregar-me. Resisti às minhas torturas para não obrigar meu tio a parar. Teria sido desesperador para ele, pois o último dia que lhe pertencia estava acabando. Finalmente, as forças abandonaram-me. Dei um grito e caí. Socorro! Estou morrendo! Meu tio voltou. Considerou-me cruzando os braços. Depois saíram essas palavras surdas de seus lábios. Está tudo acabado. Vi um último e terrível gesto de raiva e fechei os olhos. Quando voltei a abri-los, vi meus 2 companheiros imóveis enrolados em seus cobertores. Será que estavam dormindo? Quanto a mim, não conseguia adormecer. Sofria demais, principalmente ao pensar que o meu mal não tinha remédio. As últimas palavras de meu tio ressoavam em meus ouvidos. Está tudo acabado. Pois, em tal estado de fraqueza, nem dava para pensar em voltar à superfície do globo. Havia 1,5 léguas de crosta terrestre. Parecia que essa massa pesava com todo o seu peso sobre meus ombros. Sentia-me esmagado e extenuava-me em esforços violentos para virar-me em meu leito de granito. Passaram-se algumas horas. Reinava um silêncio profundo ao nosso redor, um silêncio sepulcral. Nada se ouvia através daquelas muralhas. A mais fina, com 5 milhas de espessura. No entanto, em meio a meu torpor, acreditei ter ouvido um ruído. Estava muito escuro no túnel. Olhei com mais atenção e achei ter visto o islandês desaparecer, lanterna na mão. Por que estaria indo embora? Estaria nos abandonando? Meu tio dormia. Quis gritar. A voz não conseguiu sair pelos meus lábios ressecados. A escuridão tornara-se profunda e os últimos ruídos acabaram de se apagar. Hans está nos abandonando! Gritei. Hans! Hans! Gritava essas palavras dentro de mim. Elas não conseguiam alcançar uma distância maior. No entanto, após o primeiro instante de terror, tive vergonha de minha suposição em relação a um homem que até então não revelara qualquer comportamento suspeito. Sua partida não podia ser uma fuga. Em vez de subir a galeria, descia. As más intenções teriam-no conduzido para cima e não para baixo. Esse raciocínio acalmou-me um pouco e passei para outra ordem de ideias.
Somente um motivo grave teria arrancado Hans, aquele homem tranquilo, de seu repouso. Estava partindo para uma descoberta. Teria ouvido, na noite silenciosa, algum murmúrio que eu não percebera? Durante uma hora, fiquei imaginando em meu cérebro, em delírio, todos os movimentos possíveis para o ato do tranquilo caçador. As ideias mais absurdas confundiam-se em minha cabeça. Achei que ia ficar louco, mas finalmente ouvi um ruído no fundo do abismo. Hans estava voltando. Uma luz incerta começara a insinuar-se pelas paredes, desembocando depois pelo orifício do corredor. Hans apareceu. Aproximou-se de meu tio, tocou o seu ombro com a mão e acordou-o com suavidade. Meu tio levantou-se. O que aconteceu? Vatten, respondeu o caçador. Deve-se acreditar que, inspirado por sofrimentos violentos, todos se tornam poliglotas. Não conhecia uma única palavra de dinamarquês, mas instintivamente compreendi o que o nosso guia estava dizendo. Água! Água! Gritei, batendo as mãos, gesticulando como louco. Água! Repetiu meu tio. Havar? Perguntou ao islandês. Nedat, respondeu Hans. Onde? Lá embaixo? Eu compreendia tudo. Pegara as mãos do caçador e apertava-as enquanto ele me olhava com calma. Os preparativos para a partida não demoraram e logo caminhávamos por um corredor cuja inclinação chegava a 2 pés por toesa. Uma hora depois, andáramos 1000 toesas e descêramos 2000 pés. Naquele momento, ouvi distintamente um som inabitual correr pelos flancos da muralha granítica. Uma espécie de mugido surdo, como de uma tempestade distante. Como durante a primeira meia hora de caminhada não encontráramos a fonte anunciada, comecei a sentir-me novamente angustiado, mas meu tio indicou-me a origem dos ruídos. Hans não se enganou. Isso que você está ouvindo é o mugido de uma torrente. Uma torrente? Não há mais dúvidas. Um rio subterrâneo circula ao nosso redor. Apressamos o passo, excitados pela esperança. Já não sentia mais o cansaço. Aquele ruído de água murmurante já me refrescava. Aumentava sensivelmente. Após ter se sustentado por um período acima de nossas cabeças, agora a torrente corria pela parede da esquerda, mugindo e saltando. Eu ficava passando a mão na rocha, esperando encontrar vestígios de ressudação ou umidade, mas em vão. Mais meia hora se passou. Transpusemos mais meia légua. Tornou-se então evidente que, em sua ausência, o caçador não pudera prolongar suas pesquisas para além daquele ponto. Guiado por um instinto próprio aos montanheses e hidróscopos, sentira a torrente através da rocha,
mas com certeza não vira o precioso líquido, não desalterara. Também logo constatamos que, se continuássemos a andar, iríamos afastar-nos da corrente, cujo murmúrio tendia a diminuir. Recuamos. Hans parou no ponto preciso em que a corrente parecia mais próxima. Sentei-me perto da muralha, enquanto as águas corriam a 2 pés de mim com extrema violência. Mas ainda estávamos separados dela por uma parede de granito. Sem refletir ou perguntar-me se não existiria algum meio de obter aquela água, deixei-me levar por um primeiro momento de desespero. Hans olhou para mim e acreditei ter visto um sorriso em seus lábios. Ele levantou-se e pegou a lâmpada. Acompanhei-o. Dirigiu-se para a muralha. Fiquei olhando para ele. Ele colocou sua orelha na pedra e passeou-a, ouvindo com muito cuidado. Compreendi que estava procurando o ponto em que a torrente fazia mais barulho. Encontrou na parede lateral da esquerda, 3 pés acima do chão. Como eu estava emocionado! Nem ousava adivinhar o que o caçador queria fazer, mas tive de compreendê-lo e aplaudi-lo, enchê-lo de carinho, quando vi que pegava a sua picareta para quebrar a própria rocha. Estamos salvos! Gritei. Sim, sim! Repetia meu tio em frenesi. Hans tem razão! Ah, belo caçador! Não teríamos encontrado isso. Com toda certeza, por mais simples que fosse esse meio, jamais teríamos tido essa ideia. Nada mais perigoso do que uma picareta naquela estrutura do globo. Quem poderia garantir que não seríamos esmagados por algum desmoronamento? E se a torrente que surgisse pela rocha provocasse uma inundação? Não eram perigos imaginários. Contudo, naquele momento, o temor de desmoronamento ou inundação não poderia nos deter. A nossa sede era tão intensa que, para matá-la, teríamos escavado o próprio leito do oceano. Hans começou a executar o trabalho que nem eu, nem meu tio teríamos coragem de fazer. Levados pela impaciência, a rocha teria estourado sob nossos golpes precipitados. Ao contrário, calmo e moderado, o guia desgastou pouco a pouco o rochedo com uma série de picaretadas, cavando uma abertura de 6 polegadas. Eu ouvia o barulho da torrente aumentar e já sentia a água benéfica em meus lábios. Logo a picareta penetrou 2 pés na muralha de granito. O trabalho durava mais de 1 hora. Torcia-me de impaciência. Meu tio quis empregar meios mais violentos. Foi difícil detê-lo e já pegara sua picareta quando ouvimos um assobio. Um jato de água jorrou da muralha e foi quebrar-se na parede oposta. Um tanto alterado pelo choque, Hans não conseguiu conter um grito de dor. Consegui compreendê-lo quando mergulhei minhas mãos no jato líquido. Também soltei uma exclamação violenta. A água da fonte estava fervendo.
água a 100 graus! Exclamei. Esfriará! Respondeu meu tio. O corredor enchia-se de vapores, enquanto se formava um riacho que ia perder-se nas sinuosidades subterrâneas. Logo tomávamos o primeiro gole. Ah, que prazer! Que voluptuosidade incomparável! O que era aquela água? De onde vinha? Não tinha nenhuma importância. Era água e, embora ainda quente, trazia de volta ao coração a vida que lhe fugia. Bebi sem parar, sem nem mesmo degustar. Somente depois de um minuto de deleite, exclamei: mas é água ferruginosa. Excelente para o estômago, pois contém um alto grau de mineralização. Essa viagem acabou valendo por uma estação de águas em Spaltuplitz. Ah, como é bom! Com toda certeza, uma fonte a 2 léguas sob a terra. Tem um gosto de tinta, nada desagradável. Que bela nascente Hans descobriu para nós. Proponho o seu nome para este saudável riacho. Concordo! Exclamei. E adotamos imediatamente o nome de Hansbach. Hans não demonstrou maior orgulho. Após ter saciado a sede com moderação, encostou-se num canto com sua calma habitual. Agora, não devemos deixar que essa água se perca. Para quê? Acho que a nascente é inesgotável. De qualquer modo, vamos encher nossos cantis e depois tentaremos tampar a abertura. Meus companheiros acataram meu conselho. Em meio aos estouros de granito e estopa, Hans tentou obstruir o entalhe na parede, o que não foi fácil. Queimávamos a mão sem conseguir nada. A pressão era forte demais e nossos esforços foram em vão. É evidente que os lençóis superiores desse curso de água localizam-se a uma grande altitude. Como o seu jato é forte! Com toda certeza, se a coluna de água tiver 32.000 pés de altura, estamos diante de 1.000 atmosferas de pressão, mas acabo de ter uma ideia. Qual? Por que essa teima em tamparmos a abertura? Porque não consegui encontrar uma boa razão. Temos certeza de que encontraremos água quando nossos cantis estiverem vazios? É claro que não. Então, deixemos essa água correr. Ela descerá naturalmente e guiará aqueles que refrescará no caminho. Que boa ideia! E com esse riacho por companheiro, não há mais nenhum motivo para que nossos planos não deem certo. Ah, você acaba de compreender tudo, meu caro. Não só compreendi, como também estou acompanhando tudo. Um momento,
antes de mais nada, descansemos por algumas horas. Esquecera-me completamente de que era noite. O cronômetro encarregou-se de informar-me. Logo, todos nós, suficientemente refeitos e refrescados, caímos num sono profundo. No dia seguinte, já havíamos esquecido nossos sofrimentos. Surpreendia-me, antes de mais nada, não sentir mais sede e perguntava-me por quê. O riacho que corria a meus pés em murmúrios encarregou-se de responder-me. Depois do café da manhã, bebemos aquela excelente água ferruginosa. Sentia-me reanimado e decidido a ir longe. Por que um homem convicto como meu tio não obteria êxito com um guia esperto como Hans e um sobrinho determinado como eu? Que ideias e tanto percorriam minha mente! Se me propusessem voltar ao cimo dos Néfios, negar-me-ia a fazê-lo com indignação. Felizmente, era só uma questão de descer. Vamos! Gritei, acordando os velhos ecos do globo com minha voz entusiasmada. Recomeçamos a andar na quinta-feira às 8 horas da manhã. O corredor de granito, cheio de desvios sinuosos, apresentava cotovelos inesperados e parecia um labirinto. Mas, em suma, sua direção principal era sempre sudeste. Meu tio não parava de consultar a bússola com o maior cuidado para saber exatamente para onde estávamos indo. A galeria embrenhava-se quase horizontalmente com 2 polegadas de inclinação por toesa no máximo. O riacho corria sem precipitação, murmurando a nossos pés. Comparava-o a um espírito familiar que nos guiava pela terra e acariciava com a mão a tépida náiade cujos cantos acompanhavam nossos passos. Meu bom humor assumia cada vez mais feições mitológicas. Meu tio já praguejava contra a horizontalidade da estrada. Ele, homem das verticais. Seu caminho prolongava-se indefinidamente e, em vez de escorregar ao longo do raio terrestre, seguia de acordo com o que dizia pela hipotenusa. Mas não tínhamos escolha e, por menos que avançássemos em direção ao centro, não tínhamos do que nos queixar. Além disso, de vez em quando, as inclinações tornavam-se mais íngremes. A náiade começava a descambar mugindo e nós afundávamos com ela. Em suma,
Naquele dia e no dia seguinte, percorremos uma boa distância horizontal e relativamente pouco caminho vertical. De acordo com as estimativas, na sexta-feira à noite, 10 de julho, devíamos estar 30 léguas a sudoeste de Reykjavik e a uma profundidade de 2,5 léguas. Abriu-se, então, sob nossos pés, um poço bastante assustador. Meu tio não conseguiu evitar aplaudir depois de calcular o declive de suas vertentes. Isso pode nos levar longe e com muita facilidade, pois as saliências da rocha formam uma verdadeira escada. Hans dispôs as cordas de forma a prevenir qualquer acidente. Começamos a descer. Não ouso chamar a descida de perigosa, pois já estava familiarizado com aquele tipo de exercício. O poço era uma fenda estreita no maciço do tipo a que chamamos de falha. Com certeza, fora produzida pela contração da estrutura terrestre na época de seu resfriamento. Se outrora servira de passagem ao material eruptivo vomitado pelos néfios, não conseguia encontrar qualquer explicação para o fato de não ter deixado qualquer vestígio. Descíamos por uma espécie de escada em caracol que parecia ter sido feita pelo homem. De 15 em 15 minutos, tínhamos de parar para descansar um pouco, para que as barrigas de nossas pernas voltassem à sua elasticidade normal. Então, sentávamos em qualquer saliência, as pernas penduradas, conversávamos comendo e matávamos a sede no riacho. Nem é preciso dizer que naquela falha o Hans Barra transformara-se numa cascata em detrimento de seu volume, mas era mais do que suficiente para matar nossa sede. Além disso, nos declives menos íngremes, não deixava de voltar ao seu curso tranquilo. Naquele momento, lembrava-me meu digno tio com os seus acessos de impaciência e de raiva, enquanto, nas inclinações mais suaves, mantinha a calma do caçador islandês. Nos dias 11 e 12 de julho, seguimos as espirais da falha, penetrando mais 2 léguas na crosta terrestre, o que perfazia quase 5 léguas abaixo do nível do mar. Mas, no dia 13, por volta do meio-dia, a falha assumiu na direção sudeste uma inclinação bem mais suave, de cerca de 45 graus. O caminho tornou-se então fácil e muito monótono. Difícil ser de outra forma. A viagem não podia ser variada pelos incidentes da paisagem. Finalmente, na quarta-feira, 15 de julho, estávamos 7 léguas sob a terra e a mais ou menos 50 léguas dos néfios. Embora um pouco cansados, o nosso estado de saúde era tranquilizador. Ainda não tocáramos na nossa farmácia de viagem. Meu tio anotava hora a hora as indicações da bússola, do cronômetro, do manômetro e do termômetro, as que publicou no relato científico de sua viagem. Era, portanto, fácil saber exatamente nossa situação. Quando me disse que estávamos a uma distância horizontal de 50 léguas, não pude conter uma exclamação. O que você tem? Nada, só estou pensando uma coisa. No que, meu rapaz? É que, se seus cálculos estão corretos, não estamos mais sob a Islândia.
Você acha? É fácil verificar. Com o compasso, medi as distâncias no mapa. Não estava enganado. Ultrapassamos o Cabo Portland e essas 50 léguas a sudeste coloca-nos em pleno mar. Em pleno mar! Replicou meu tio, esfregando as mãos. Desta forma, o oceano se estende sobre nossas cabeças. Ora, Axel, nada mais natural. Não existem minas de carvão em Newcastle que se estendem por muitas milhas sob as ondas. Para o professor, essa situação podia parecer muito simples, mas a ideia de passear sob a massa aquática não deixou de preocupar-me e, no entanto, fazia ter suspensas sobre nossas cabeças as montanhas da Islândia ou as vagas do Atlântico, desde que a estrutura granítica fosse sólida. Além disso, acostumei-me rapidamente com a ideia, pois o corredor, ora reto, ora sinuoso, caprichoso em suas inclinações e seus desvios, mas sempre correndo para sudeste e sempre continuando a penetrar na terra, conduziu-nos com rapidez a grandes profundidades. 4 dias depois, no sábado 18 de julho à noite, chegamos a uma espécie de gruta muito ampla. Meu tio pagou a Hans seus 3 risdales semanais e decidimos descansar durante todo o dia seguinte.